Hoje nós vamos falar sobre mentiras contra a família. Diga comigo, mentiras. Não, fale com fé, diga mentiras contra a família. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. E hoje é um dia muito emocionante para mim também, né? Porque quem está me gravando é meu filho, rapaz. Já está operando a câmera, olha só. Forte, né, irmãos? Vai ser muito forte, estou lhe dizendo. Aleluia. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na ponte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar por esta mensagem. Pai, nesse momento eu quero colocar diante do Senhor essa ministração. Hoje é um culto especial, nosso culto da família. Então, meu Deus, venha abrir nosso entendimento para nós continuarmos vigilantes, não deixando, meu Deus, o inimigo plantar dentro da nossa casa sofismas, dardos inflamados das trevas, setas malignas que possam entrar na nossa alma, na nossa casa, e promover a desordem, promover o caos, promover a carne. Nós aqui, Pai, estamos debaixo dessa unção. Hoje nossa casa será reforçada, a segurança da nossa casa será reforçada, porque hoje nós iremos desfrutar de algumas verdades da Tua palavra, que irão nos servir como base para termos uma vida em família abençoada, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você sabe que esse texto fala da tentação de Jesus, mas hoje nós vamos aplicá-la, aplicar esse texto para as nossas famílias, mostrando as mentiras que Satanás tem contado às famílias para enganar. Porque você viu aí a base da tentação, a base de todo o processo de tentação que está registrado na Bíblia sobre Jesus, está relacionado à mentira, ao engano. O inimigo chegava com ele e falava uma mentira, e ele combatia a mentira com a verdade. E o interessante é que tanto Satanás quanto Jesus trabalharam com a palavra. O diabo veio usando a palavra contra Jesus, só que ele usou a palavra para mentir. Mas aí Jesus vem usando a mesma palavra, falando a verdade, e no final a verdade sempre prevalece. Amém ou não amém? Nós sabemos aqui, queridos, que o diabo é o pai da mentira, como diz lá em João 8,44, João 8,44, coloca aí, meu filho, rapidinho. Olha só o que diz: vocês pertencem ao pai de vocês. Jesus estava falando com os fariseus, o diabo, a quem querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira.
É por isso que é complicado a gente entrar no nível da mentira. Quando a gente entra na mentira, nós estamos andando, trilhando o caminho do inimigo. Porque a única coisa que o inimigo criou, segundo a Bíblia, foi a mentira. O resto tudo ele se apossou. E muitas das coisas que ele se apossou foi porque a igreja deu para ele. Muita coisa a igreja deu para o inimigo, você sabia? A igreja deu pessoas, a igreja deu lugares, a igreja deu literatura, cultura. A igreja deu muita coisa para o inimigo e ele tomou mesmo. Até hoje tem muito crente ainda dizendo que tem muita coisa que é do diabo. E quando a igreja fala, porque Deus deu para a igreja, amém ou não amém? Deus deu para a igreja, amém ou não amém? Todas as promessas que estão na Bíblia, Deus reservou para quem? Para a igreja, para o seu povo, né? Existe uma herança, uma promessa para se compartilhar com o povo. Mas aí, muitas vezes o povo abre mão da herança e entrega para o inimigo. E o inimigo agarra mesmo. E agora para tomar, meu irmão, é luta. Mas com Jesus a gente consegue restituição. Amém ou não amém? Então, infelizmente o inimigo tem contado muitos enganos dentro das famílias, em 3 principais áreas. O inimigo tem enganado muitas famílias em 3 áreas. Na área material, diga comigo, material. Na área emocional, diga comigo, emocional. E na área espiritual. O inimigo tem enganado muitas famílias nessas 3 principais áreas. Sabe, queridos, impressionante. E ele tem enganado mesmo. Nós entendemos, por exemplo, que a primeira família que o inimigo enganou foi a de Adão e Eva, né? Primeira, Deus instituiu a família e conseguiu enganar, conseguiu colocar uma mentira no meio da família, porque ele disse para Eva que não ia acontecer nada com ela. Na verdade, aconteceu o oposto, ela ia se tornar como Deus, e a entender as coisas como Deus. O inimigo enganou Eva, e Eva, chegou com Adão, compartilhou, e Adão também resolveu comer do fruto, desobedecer a Deus. A consequência disso, queridos, meu Deus, primeira coisa, por causa do engano do inimigo, aquela família perdeu a comunhão com Deus, perdeu aquele contato com Deus. Meu irmão, o próprio Deus, o Deus Pai, descia toda tarde para bater um papo com eles. As únicas pessoas, os únicos seres humanos que viram Deus na sua plenitude e não foram consumidos foram Adão e Eva. O máximo que algumas pessoas chegaram de ver o próprio Deus foram algumas partes, porque senão iam também morrer. E Adão e Eva, essa família perdeu essa comunhão com Deus. Eles perderam tudo que tinham, porque eles estavam dentro do Éden. Amém? Por causa da desobediência, eles perderam a sua morada, perderam o seu lar, perderam a sua propriedade. Deus tirou eles de lá e colocou aonde? No deserto. E a partir dali eles tiveram que projetar sua própria vida. Deus continuou abençoando, mas agora de uma outra forma. Já não foi mais como aquilo que era antes, nunca mais. Então eles perderam comunhão com Deus, perderam tudo que tinham em termos de posse, de propriedades. Vieram os filhos, um irmão matou o outro irmão. Tudo isso foi resultado da desobediência daquela família, que começou com uma mentira, começou com um engano que o inimigo lançou sobre aquela família. Então, como ele viu que deu certo com a primeira família, até hoje ele fica jogando mentiras, engano no meio das famílias. E quantas famílias não têm acreditado nos enganos do inimigo? Mas Jesus disse que a verdade liberta. Amém ou não amém? João 8,32.
e conhecereis a verdade, e a verdade. Então, para cada mentira do inimigo, para cada engano que ele vem contra a nossa família, nós temos que estar alicerçado na verdade. Amém ou não amém? Então hoje nós vamos aprender na verdade como desmascarar as mentiras de Satanás contra as nossas famílias. Isso é muito importante. Vamos descobrir algumas artimanhas do inimigo que ele utiliza para poder enganar famílias, e de repente você pode também até ter entrado numa dessas no decorrer aí da sua família, sua caminhada. Então nós falamos aqui que ele ataca em 3 áreas. Então, por exemplo, na área material, nós sabemos que as mentiras na área material consistem em priorizar coisas mais do que pessoas, né? Infelizmente o inimigo tem colocado na cabeça de muita gente que a gente tem que priorizar mais as coisas do que as pessoas. É impressionante, né? Tem mulheres que amam mais a casa do que o seu próprio marido, porque nunca teve casa. Ralou, né? Tem homens que amam mais o carro, a moto do que a mulher, cuidam mais do carro, da moto, gastam mais no carro e da moto do que na esposa, do que nos filhos. Não, a gente vai ter que priorizar o lance aqui da moto. Aleluia, né? Não, amor, eu queria dar uma esticada no meu cabelo. Não, tem que trocar o pneu do carro. Aí depois, quando ele acorda, que ele olha, quando ela levanta, ele, ai, meu Deus. Mas aí, meu amigo, né? Sabe? É impressionante. Tem menino que prioriza mais o trem do celular do que o resto, tudo dentro de casa. Menino, já vou. Menino, já vou. Menino, já vou. Por isso que no tempo da mamãe, ele dizia, já vou. Na segunda, meu amigão, eu já estava com o nariz enterrado lá, flechado. E a mamãe era daquelas que ela batia depois para falar, igual desses cachorros que morde depois que late. Mamãe era assim. Ela dava pá. Quando eu, menino, eu te falei e tal, já foi, né? Sabe, queridos, nós precisamos entender que a nossa família, nós precisamos priorizar as pessoas do que as coisas. É claro que na grande maioria das vezes a pessoa não prioriza porque ela quer, mas ela é induzida pelo inimigo a priorizar. Vocês estão me entendendo? Amém? Sabe? Não é porque ela é mal, não é porque ela não quer, não, se bem que tem uns que realmente não querem mesmo, mas a grande maioria é porque, sabe, está com a prioridade trocada. Você está me entendendo? Amém ou não amém? Aí agora o Senhor está colocando o quê? A prioridade certa. Nós precisamos, sabe, irmãos, priorizar mais as pessoas do que as coisas da nossa casa. Sabe, queridos, isso é fundamental. Nós entendemos que a primeira tentação de Jesus foi na área física, porque é a primeira que estamos vulneráveis. Primeira tentação, Jesus estava com fome, era uma necessidade dele, ele queria se alimentar, e comer é algo físico, é uma necessidade. Você está me entendendo? Então, muitas vezes o inimigo trabalha muito na área material, irmãos. Eu já vi famílias, sabe, infelizmente se destruírem porque priorizaram mais as coisas materiais do que as próprias pessoas da família. Eu vejo filhos brigando por heranças com os pais ainda vivos. E por aí vai. São enganos com o inimigo. Nós precisamos valorizar as pessoas da nossa casa, da nossa família. Sabe? É impressionante, queridos, como o inimigo tem ganhado vantagem em cima disso. Uma casa não precisa apenas de alimento e um imóvel,
É preciso muito mais do que isso para ser um verdadeiro lar. Se você quer transformar sua casa em um lar, então entenda que não é só botar para dentro de casa comida, botar para dentro de casa vestir, o que vestir, o que calçar, o que comer, os bens, os móveis. Vai muito além disso. Porque nós vemos pessoas com tudo isso e mais muitas outras coisas, mas são extremamente infelizes. Hoje mesmo, estava em casa, estava de saída, encostou lá, uma pessoa muito preciosa, tem uma condição de vida muito boa, estável, encostou lá em casa. Tudo que você pode imaginar, ela pode ter condição de ter, e tem, sabe, e extremamente infeliz, porque são pessoas dentro da mesma casa, isoladas, pessoas que não têm contato, não têm vínculo, não têm intimidade, é uma casa técnica, fria. O Senhor não nos chamou para viver assim, amém ou não amém? O Senhor nos chamou para vivermos a plenitude de uma família abençoada, e você está com a faca e o queijo na mão para ser uma bênção, para transformar a sua casa num lar, amém ou não amém? A verdade que desfaz essa mentira é a palavra de Deus como fonte de sustento para a família. Qual é a mentira? A mentira do inimigo, que somente dá o sustento para os filhos já é o suficiente, que dando conforto já está dando amor. Muitas vezes quando o filho vai cobrar do pai ou da mãe carinho, afeto, companhia, né? Geralmente a pessoa olha assim: rapaz, o que está te faltando? O que é que tu quer? Porque no entendimento do pai, de estar trabalhando muito, se acabando de trabalhar para dar o melhor para os seus filhos. Mas será que o melhor para os seus filhos talvez não seja aquilo que você acha que é o melhor para eles? Sabe? Então nós precisamos realmente colocar essa mentira de lado, amém ou não amém? Qual é a verdade? Que embora falte algo, a família que tem a palavra de Deus tem a maior riqueza e nada lhes faltará. Por outro lado, nós vemos famílias que está faltando muita coisa. De repente a morada não é lá essas Coca-Cola, o chão de repente está cheio de falha, as paredes cheias de frestas, as pessoas não se vestem bem, tem uma alimentação bem reduzida, mas você entra naquela casa, você vê uma família feliz, vê a família trabalhando junto, pai, mãe, filhos, sabe, todo mundo em prol de um objetivo, trabalhando. Amém ou não amém? Se você quer realmente, sabe, andar debaixo da bênção, debaixo da graça, entenda isso. Não se deixe iludir por necessidades materiais. Não se deixe iludir, sabe? Não acabe com a sua família, porque com aquela pessoa você não vai conseguir nada. Eu já vi filhos deixarem pai e mãe para irem morar com estranhos, por causa daquilo que os estranhos poderiam dar para elas, e os pais não. Nós precisamos amar mais as pessoas do que as coisas, amém ou não amém? Segunda mentira é na área emocional, sabe, irmãos, como você viu, como Jesus foi tentado, né, a segundo nível de tentação, as preocupações excessivas com o futuro esgotam o ser humano com contas, sabe, queridos, contas emocionais que parece que nunca são saciadas ou pagas. É normal, infelizmente é normal nós vermos filhos com uma carência emocional que parece que nunca se esgotam.
sabe? E acabam transferindo para as pessoas erradas essa carência muito grande. Sabe, queridos, nós precisamos entender que as mentiras na área emocional falam da necessidade de segurança, de sentir emoções, de se deliciar aos prazeres, aos anseios, sabe? Tem pessoas que têm uma ânsia pelo poder e projetam toda a sua vida em prol do reconhecimento, em prol de se tornarem notórias, conseguirem altos cargos nos mais altos escalões da sociedade, serem reconhecidos, e com isso a família fica em último plano. Nós vemos pessoas tão focadas no seu sucesso profissional, tão focadas em busca, sabe, das suas realizações profissionais, realizações pessoais. Nós vemos pessoas tão focadas no seu sucesso, no seu empreendimento, no seu comércio, que acabam esquecendo que tem uma família. E o negócio está tão focado, está tão distante, que se alguém da família pelo menos focar em reclamar, ele vai dizer: está reclamando? Pode arrumar minhas coisas que eu vou me embora. Porque chega no ponto que já não dá mais, não sente mais falta, porque está tão focado no seu próprio sucesso, que acaba deixando a sua família. Um cidadão muito notório que fez história na sociedade brasileira foi aquele candidato a presidente chamado Enéas, aquele do barbão. Era um médico brilhante, o camarada era uma fera, né, no meio da política, e hoje pegam todos os arquivos dele, né, e trabalham, transformaram ele num herói nacional. E de certa forma foi. Muitas coisas que ele colocou realmente servem para gerações futuras. Só que isso custou um preço. A família dele. A esposa dele chegou com ele e disse: Enéas, se tu continuar desse jeito, não tem como a gente estar junto. Ele disse: então, pode ir, que isso aqui eu não vou largar. Querido, sucesso nenhum justifica o fracasso de uma família. Entenda isso. Sucesso nenhum justifica o fracasso na família. Jesus foi tentado na área emocional para ver as coisas acontecerem, provando o amor de Deus com o livramento. Mas ele não precisava disso, porque ele conhecia o amor de Deus por ele. Satanás disse: olha, te joga lá do alto, porque a palavra de Deus diz que ele vai dar ordem aos teus anjos, e os anjos vão lá, vão te pegar, vão te segurar, e não vai acontecer nada contigo. Olha só, o inimigo falou para ele: Jesus, te joga daqui de cima, porque você é o cara, não vai acontecer nada contigo. Ele foi tentado na área do poder. Ele sabia quem ele era. Amém ou não amém? E ele foi tentado. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Uma família não precisa, sabe, o tempo todo de estar no auge de festas e alegrias para ser feliz. Tem famílias que promovem o tempo todo ambientes, comunhões, festas, banquetes, para demonstrarem que são felizes. Mas na verdade é que precisamos ter um equilíbrio emocional, como foi demonstrado por Jesus. Você não precisa fugir para outro lugar, mudar de endereço, mudar de emprego ou qualquer outra coisa para ser feliz. Se você estiver com Deus, Ele estará contigo. Tem pessoas que dizem: eu não sou feliz vivendo com esse cidadão aqui, eu não sou feliz, não sou feliz. Outros dizem: olha, rapaz, eu não sou feliz vivendo com essa mulher, vou trocar de mulher. Muitos filhos dizem: eu não sou feliz com os pais que eu tenho, eu queria ser filho
do fulano e do ciclano ali do outro quarteirão, porque aqueles pais são legais. Os meus pais, não sou feliz. Na verdade, sabe o que é que falta para as famílias que pensam assim? Falta Jesus. Porque quando Jesus entra de verdade, a gente começa a olhar para a nossa família como o nosso maior patrimônio. E entenda uma coisa, estamos desenvolvendo uma palavra que fala sobre amor, mas não o amor do homem, o amor de Deus. E é impressionante como a concepção e o amor de Deus é tão diferente da forma como o homem ama. Muitas pessoas acabam com suas famílias porque dizem que não amam mais a sua família. Mas se ela tiver Jesus, o amor de Jesus na vida dela, ela nunca vai deixar de amar a família dela. Sabe, queridos, é importante a gente ter esse entendimento. Então, a mentira do inimigo é que as famílias felizes são as que gastam muito tempo com muitos prazeres e estão nos altos da moda, das festas, do divertimento e das viagens. A verdade, sabe qual é a verdade? A verdade é que uma família deve viver emoções agradáveis e se divertir muito, mas não se basear nela para ser feliz, porque essas coisas todas passam. Todas essas necessidades emocionais, essas carências, vontades, desejos, tudo isso vai se acabar, e o que vai ficar é aquilo que a gente plantou, que tem valor eterno. Amém ou não amém? Não se deixe enganar por emoções ou vontades. Amém ou não amém? E a terceira mentira na área espiritual, como você sabe muito bem, o último passo, a última tentativa, do inimigo contra Jesus foi que levou ele no pináculo do templo, levou ele sobre um ponto, um monte bem alto, e mostrou todos os reinos da terra, todas as riquezas do mundo. Satanás chegou e colocou para ele, para Jesus: tudo isso aqui eu vou te dar, se tu se prostrares e me adorares. Não é preciso muita coisa, é só uma, Jesus, é só uma joelhadazinha, rapidinho, tá, pronto, acabou. Só isso. Se você fizer isso, tudo isso aqui é seu. Você não veio para isso? Você não veio para se tornar o rei dos judeus? Eu não vou te dar só o reino dos judeus, eu vou te dar todos os reinos da terra. Olha a mentira. Por quê? Porque ele ia dar uma coisa que não era dele. Podia estar sob o domínio dele, mas não é dele. Porque no Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Mentira. Mas nosso Jesus aguentou firme. Amém ou não amém? Ele olhou e disse assim: Satanás, vai-te embora daqui. Vai daqui, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor Deus adorarás. Sabe, queridos, quando nós estamos firmados na verdade, meu Deus, é muito forte. Lá em 2 Coríntios 2, 8 e 9, diz assim: portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por Ele, e eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Olha só. Então, o tempo todo, se você vê na Bíblia, o amor das pessoas é posto à prova. E sabe como é que Deus prova o amor das pessoas? Em cima da obediência. Quando Deus provou Abraão, disse a Abraão: pega o teu filho e vai sacrificar. Abraão provou que amava a Deus porque obedeceu. Jesus provou que amava a Deus porque obedeceu até a morte, e morte de cruz. Se você quer dar provas do seu amor para Deus, obedeça a Ele, obedeça a palavra dEle, tenha firmeza na sua convicção, da sua fé, não abandone a Cristo. Sabe, queridos, as mentiras
na área espiritual, literalmente, queridos, tem feito muita gente perder a sua salvação. E o inimigo começa a trocar as situações. Ele começa a fazer a gente ser enganado por aquilo que a gente vê e deixa de lado a promessa. Ele quis fazer isso com Jesus. Ele mostrou para Jesus os reinos da terra. Jesus começou a ver os reinos da terra, mas Jesus não se esqueceu da promessa. Deus disse: se você obedecer, eu vou exaltar o seu nome acima de todo nome. E foi o que aconteceu. Hoje não existe um nome acima, com mais poder e autoridade do que o nome de Jesus. Amém ou não amém? Sabe, muitas vezes famílias se perdem porque olham para o natural e esquecem o espiritual. Sabe, queridos, nós precisamos literalmente entender essa verdade. Muitas vezes somos vistos em casa reclamando ou até mesmo alegrando-se por algo fútil, como uma piada, mas não vemos a pessoa orando ou pedindo a bênção do Senhor, porque muitas vezes a gente está muito focado naquilo que a gente vê e esquece daquilo que a gente não vê, e o que a gente não vê está por fé. Sabe, queridos, a mentira é que apenas ter o nome de crente já estou protegido por Deus com toda a minha família. Isso é engano. Não adianta a gente tentar se enganar. A verdade é que mesmo sendo cristão, nós precisamos orar todos os dias, vigiar todos os dias, se santificar todos os dias e ficar muito atento aos detalhes da nossa família. Muito atento. E é um tipo de atenção, queridos, aos detalhes. Aos detalhes. É impressionante. Sabe? Nós precisamos estar muito atentos. Cuidado com os enganos na vida espiritual. Jesus é a verdade para a salvação das famílias. Amém ou não amém? Jesus é a verdade para a salvação da minha família, da sua família, da nossa família. O que passar disso provém do inimigo. Sabe, queridos, não acredite nas mentiras do inimigo tentando te iludir em suas necessidades materiais, emocionais e espirituais. Não acredite na mentira do inimigo quando diz que toda a sua família não vão ser salvos. Tem muita gente que está no reino de Deus que já se conformou com o fato do marido, da esposa, dos filhos, dos primos, da mãe, do pai, do tio, dos amigos não virem para Cristo, não andarem com Deus. Existe uma promessa: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É claro que a salvação não é você realmente fazer uma aliança com Jesus e automaticamente todos os outros também não, mas é uma promessa. Faça uma aliança com Cristo e será salvo você, e aí por causa de você a promessa se estende para onde? Para a sua casa. Aí um começa a entregar a vida a Cristo, outro começa a chegar a Deus, o outro também, e o outro também, e o outro também, e você com muita fé, com muita graça, com muita garra, vai lutando, e quando você menos espera, toda a sua família está envolvida no reino de Deus. Agora nós precisamos ser luz, e precisamos ser sal, para que realmente as pessoas possam olhar para dentro da nossa casa, e possam verdadeiramente ver Jesus em nós. Jesus quer te mostrar o que o inimigo tem te enganado e você será feliz. Peça orientação do Senhor para todas as áreas da sua vida e a sua família, para não ser enganado. Estejamos vigilantes. O Senhor está preparando um momento, um ambiente diferenciado para a igreja em Óbidos. Eu não falo só a nós. Deus está, daqui a poucos dias, vai estar derramando de um avivamento muito grande na nossa cidade. Pessoas virão com uma sede buscar ao Senhor. Muitas pessoas vão vir para a nossa igreja, muitas pessoas vão vir para as outras igrejas, porque sentiram a necessidade de se aproximarem mais de Deus.
E não vai mais demorar. Mas para que isso aconteça, a igreja precisa estar preparada. E a igreja somos nós. Precisamos estar preparados, bem alicerçados, amadurecidos, vigilantes, porque o inimigo está desesperado. Porque chegou o tempo do Senhor avivar as famílias da nossa cidade. Chegou o tempo dele cumprir aquela palavra que diz que ele virá para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Nós vamos ver famílias inteiras, todas combinando juntas, para irem para a igreja buscarem ao Senhor. E muitas dessas famílias vão estar aqui conosco. Por isso, as nossas famílias precisam estar fortalecidas. A sua família precisa estar fortalecida. Para que essas pessoas, quando chegarem aqui, dizerem assim: verdadeiramente vale a pena vir para essa igreja, porque aqui realmente tem famílias que nós precisamos de apoio, de referência. Porque essas famílias são famílias que não são perfeitas, estão longe da perfeição, mas estão buscando verdadeiramente ser um padrão, ter uma referência em Cristo. Sabe, queridos, eu fico feliz porque eu já vejo essas famílias aqui, olha, buscando ao Senhor, sabe, tendo reverência à palavra de Deus, buscando realmente, sabe, se fortalecer em Deus. Queridos, a nossa família é o nosso maior patrimônio. Essa família foi o Senhor que te deu, sabe, e nós precisamos verdadeiramente continuar acreditando, trabalhando e lutando para que as bênçãos do Senhor continuem na nossa casa. Pastor, está muito difícil. Nós vamos orar e o Espírito Santo de Deus vai renovar a sua fé, porque Ele é fiel. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus. Aplauda Jesus porque Ele é bom. Aleluia.